Olá galera, vim aqui falar de propriedades de potenciação. E para a gente poder começar, vamos só lembrar o que a potência faz. Então, uma das definições informais da potenciação é esta, que A elevado a um número n é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A n vezes. Só que essa definição ela só serve quando o nosso número n for um número inteiro positivo. Ok? Mas ela vai nos servir agora para a gente começar a entender o que é a potenciação. Este A é conhecido como base e o n é o expoente. Então, por exemplo, quando temos uma base 7 elevado ao expoente 3, chamamos isso de 7 elevado ao cubo, ou 7 à terceira potência, basta a gente fazer 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes. E aí, calculamos e dá lá 343. Se tivermos 5 elevado à oitava potência, então, base 5, expoente 8, faremos o 5 vezes o 5 vezes o 5, 8 vezes. Então, aqui, nesta multiplicação, você vai ter um número bem alto, né? 390.625. 1,5 ao quadrado, mesma coisa. No caso aqui, como é só 2, né? Chamamos elevado ao quadrado, basta fazer 1,5 vezes ele mesmo duas vezes, que daí 2,25. Bem simples, bem rápido. A base negativa tem uma particularidade, né? Que como ela vem aí, a nossa potência está vindo da multiplicação, nós precisamos ter um certo cuidado com a regra de sinal. Então, se você for lembrar, na regra de sinal na multiplicação, quando eu faço menos vezes menos, dá mais, né? Sinais iguais ficam positivos. E nesse caso aqui, se a gente for fazer pouco a pouco a nossa multiplicação, né, de 2 em 2, o menos 2 com menos 2 vai dar mais 4. Aí eu vou ter esses últimos 3 menos 2 aqui, e eu vou fazer de novo, agora com o 4 que saiu dessa primeira multiplicação, vezes o menos 2, que vai me dar menos 8. Aí esse menos 8 eu vou multiplicar pelo menos 2 e pelo outro menos 2. Nesta multiplicação que resulta, tenho menos 8 por menos 2, que vai dar mais 16. E esse mais 16 com menos 2 vai me dar menos 32. Então, eu percorri tudo isso aqui para chegar no menos 32. Uma coisa que a gente tem que perceber é que nesta multiplicação, em algum momento, ficou positiva. Só que quando a gente vai continuando, ela volta a ser negativa. De novo, quando eu multiplico, ela vira positiva, só que no final ela acabou ficando negativa. E a questão é, será que isso sempre acontece? Ou se não, quando é que ela fica positiva e quando que fica negativa? Então, vamos ver mais um exemplo com o menos 6 elevado à quarta potência. Então, começo aqui com menos 6 vezes ele mesmo, que vai me dar mais 36. Depois disso, eu vou pegar o próximo menos 6 e multiplicar pelo 36, vai ficar menos 216, porque aqui eu tenho mais com menos, que dá menos. E na última multiplicação, eu tenho menos com menos, que dá mais 1296. Então, nesse caso, tivemos um resultado positivo. Então, a regra de sinal final aqui ficou positiva. Então, qual é a diferença do menos 6 à quarta para o nosso menos 2 à quinta que a gente teve ali atrás? Por que um deu menos e o outro deu mais? A resposta está no expoente. Se você observar o menos 2 elevado à quinta, eu posso então separar menos 2 vezes menos 2 menos 2 5 vezes em pares. Porque para cada par eu tenho uma eliminação de sinal. Porque menos com menos vai ficar mais 4. Se eu resolver fazer esta multiplicação aqui junto com essa, eu vou ter uma eliminação de sinal aqui também, ficando mais 4 também. E aí eu vou ter mais com mais, que sempre vai dar mais. Só que o curioso aqui é que eu não consigo juntar pares com todos os menos 2. Afinal de contas, o nosso expoente é ímpar. E sendo um expoente ímpar, sempre vai acabar sobrando um número que não vai fazer parzinho. Este número que não faz parzinho é o responsável pelo sinal final ficar negativo. Já que mais com mais dá mais, só que quando eu multiplico com o menos, ele fica menos 32. Tá? No caso do 4 vezes 4, 16 e vezes 2, 32. Já no caso lá do menos 6 à quarta, perceba que eu consigo fazer um par aqui e outro par aqui, eliminando todos os sinais negativos.
não sobra nenhum menos 6. Afinal, o nosso expoente é par. E sendo um expoente par, eu consigo fazer parzinhos com todos os elementos. E aí, eu terei mais 36 com mais 36, que com certeza dá mais 1296. Vamos dar uma olhadinha em outros expoentes, em outras bases, para a gente ver como que isso funciona melhor. No menos 3 elevado à sexta, eu consigo, por o expoente ser par, eu consigo fazer 3 parzinhos. Eu consigo fazer par com todos os elementos, não sobra nenhum. E não sobrando nenhum, todos os sinais vão ficar positivos. Então eu terei mais 9, mais 9, mais 9. E no final, é claro que o resultado vai ficar positivo também. E no caso de um expoente ímpar, como 7, menos 1,2 elevado à sétima, eu posso fazer lá 3 pares, né? Eu consigo fazer par com quase todo mundo, só que sobra 1 lá no final. Este 1 vai ser responsável por fazer todos os sinais ficarem negativos. Então, todo mundo ficou positivo aqui, né? Que fez par, o que não fez continuou negativo, e por causa dele, a conta toda fica negativa. Então, menos 3,5831808 é o resultado do menos 1,2 elevado à sétima potência. Legal? Então, tome isso como base. Se a nossa base for negativa, então o número que estiver elevado a uma potência for negativo, e perceba, precisa desse parênteses aqui, tá? Para a gente poder dizer que é um número negativo elevado à potência. Se não tiver o parênteses, aí meu amigo, esse menos vai virar subtração e você não precisa se preocupar com ele. Mas com o parênteses, você precisa se preocupar. Se essa base for negativa, o expoente par vai indicar um resultado final positivo e no expoente ímpar, resultado final negativo. Se você gostar de uma formalidade, você pode escrever desta maneira aqui. Se o A for maior que zero, n par indica que A elevado a n é maior que zero, n ímpar indica que A elevado a n é menor do que zero. Né? Basicamente, o A é positivo se o n for par e A elevado a n é negativo se o n for ímpar. Certo? Bom, e aqui vem algumas propriedades básicas da potenciação. Tá? Então, quando eu pego um A dentro dos números reais e para os nossos números naturais, eu posso sempre ter que A elevado a 1 é igual a A. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Se eu quiser um A elevado a n mais 1, ou seja, se eu quero eu conheço um A elevado a n, eu conheço uma potência qualquer, e eu quero uma potência que seja 1 maior. Então, eu conheço o 5 elevado a 7 e eu quero saber quanto que é 5 elevado a 8. Eu conheço 3 elevado a 10 e eu quero saber quanto que é 3 elevado a 11. Eu sei quanto que é x elevado à quinta potência, eu quero saber quanto que é x à sexta. Basta multiplicar uma vez pela base, que eu tenho esse resultado. Para o 1, qualquer expoente, 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1 mesmo. Se o n for maior que zero, isso aqui na verdade quando o número é natural eu não preciso me preocupar, mas essa especificidade ela se dá porque mais para frente a gente vai ver potências que não são maiores do que zero no expoente, tá? Mas para o zero é necessário isso daqui. Vocês vão entender por que quando chegarmos nos expoentes que não são maiores que zero. O zero elevado a n é sempre igual a zero no caso de n maior que zero. Tá? Então, assim como o 1, o zero também, zero elevado a qualquer número que seja maior que zero, vai dar zero. E aí, por último, se o n é par, menos a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n, ou seja, eu posso ignorar o sinal, posso tirar ele fora, que ele não faz diferença, já que o valor final vai ficar positivo, né? No caso do n ser par. E no caso do n ser ímpar, menos a elevado a n vai ser a mesma coisa que menos a elevado a n. Perceba que este menos está fora do parênteses, então ele não seria elevado ao expoente. Tá? Então, o que isso aqui significa, esse último principalmente? Significa que quando eu tiver menos a elevado a n, eu posso ignorar o parênteses, já que o n é ímpar, deixando o menos assim para fora. Isso é útil quando eu preciso fazer algumas coisas adicionais com aquela potência. Aí o parênteses às vezes pode me atrapalhar, então eu posso tirar o parênteses e pegar apenas esse sinal aqui. Atente-se para que, se tiver outro sinal na frente do parênteses, eu tenho que fazer já a combinação dos sinais, né? Essas são propriedades básicas da potência. Deixe-me mostrar agora alguns exemplos.
No caso do a elevado a 1 igual a, veja que eu posso pegar qualquer número elevado à potência 1 e sempre vai dar o mesmo número. Mesmo que seja uma fração, mesmo que seja um número decimal, negativo, ele elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo. No caso do a elevado a n mais 1 igual a elevado a n vezes a, eu posso pensar, então, digamos que eu conheço 25 elevado a 11, o 25 elevado a 12 seria a mesma coisa que 25 a 11 vezes o próprio 25. Se eu já conhecesse menos 3 elevado à sexta potência, para chegar no menos 3 a 7, basta multiplicar uma vez por menos 3. Se eu já conheço, por algum motivo, já sei quanto é 2,05 elevado a 300, para chegar no 301, basta multiplicar mais uma vez por 2,05. E às vezes não é nem porque eu já conheço esse cara aqui. Às vezes é porque eu tenho uma divisão que está sendo feita pela mesma potência e eu vou poder de alguma maneira eliminar essa potência enorme aí, né? Então facilita bastante alguns processos para a gente. Um exemplo de 1 elevado a n igual a 1 é bem simples, né? Então, se eu pegar qualquer número no expoente do 1, sempre teremos resultado 1, independente do número. E no caso do 0, mesma coisa, tá? Só que aqui, no caso, sempre os expoentes maiores do que 0. Vamos ver mais pra frente coisas que não são exatamente assim, né? Maiores do que 0 no expoente. Mas temos aí propriedades muito parecidas para o 1 e para o 0. Sempre dá 1, sempre dá 0. Bem tranquilo. Para encerrarmos essa parte das propriedades de potência, vou falar onde ela aparece mais, que é na fatoração em números primos. É muito comum eu pegar um número grande, como 675, e fatorá-lo em números primos, que é fazer aquela divisão sucessiva pelos números primos até que eu tenha 1 no valor final da divisão, né? E aí, esses números aqui no canto, se eu multiplicá-los, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, eu terei justamente 675. Mas nessa multiplicação, ao invés de escrevê-la por extenso, eu posso colocar na forma de potência. Tá? Isso vai ser particularmente útil quando formos fazer radiciação, que é a contrária da potência. Então, ó, pegando um número como 3.125, dividindo ele sucessivamente pelo número primo 5, eu posso ter aí um 5 elevado à quinta potência, que é a mesma coisa que o 3.125. Tá? Então, às vezes eu gostaria de saber um número que elevado à quinta potência da 3.125. Que número é esse? Fatora ele que você descobre. A mesma coisa vale para estes outros números que estão aqui também. Então, 5.488, sucessivamente dividido, chego em 2 à quarta vezes 7 ao cubo. O 196, 2 quadrado, 7 quadrado. Certo? Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula, que vamos falar das propriedades operatórias, que são propriedades quando eu tenho mais operações do que apenas uma potência. Até lá!